Meu Deus, não fazem isso. Agora, viajando um bocadinho no processo de Gino Carneiro, portanto, são questões jurídicas e com várias correntes de análise, alguns mais velhos com muito mais experiência do que nós, uns têm a mesma visão do que outros têm visões completamente diferentes, e é assim o mundo do direito. Não existe um quadro acabado e completo, se quisermos, mas é preciso que nós percebamos que tanto o despacho de não pronúncia ou de despronúncia do processo do Gino Carneiro foi proferido tanto no dia 22 de março do ano de 2022. Quer significar que houve, aqui estamos a falar em cerca de 4 anos, né? Se tanto, 3, 4 anos. Doutor, está aqui a levantar um elemento. Acha que os procuradores não têm esse domínio? Eu acredito que são bons juristas, conhecem o espírito da lei. Por que há esta manobra que contraria o espírito e a letra da lei? Horácio, quando o sistema de justiça está no cafrique do poder político, não há procurador, por mais que tenha lido todas as leis, todas as páginas, não há procurador, tanto que vai se atrever em rejeitar alguma orientação do poder político, deixa de comer. Portanto, nós aqui não podemos só culpabilizar os magistrados, porque os magistrados vivem da injeção financeira do poder político, ponto. Não estou a ver tanto um procurador rejeitar a orientação superior de um político que manda. Porque depois o procurador vai viver situações extremamente desagradáveis. E nós assistimos isso. Aqui, embora podemos discutir, não, ele estudou as leis e tem de aplicá-las. Não, mas o nosso sistema não permite, não possibilita. Não quero com isso dizer que os nossos magistrados não estão preparados. Eles estão preparados. Repara, um processo que houve o despacho de despronúncia ou de não pronúncia, noutros termos, no dia 22 de março do ano de 2022. Só em 2026, portanto, é que o processo é reaberto, e numa altura em que Gino Carneiro tenciona apresentar a sua candidatura. Essa é que é a grande questão. Mas acha que tem faltado alguma inteligência para haver uma articulação melhor, que pudesse passar uma outra imagem junto da própria sociedade e principalmente da vossa classe, que tem um domínio profundo e técnico da lei? Horácio, nós aqui temos uma premissa errada e que o nosso sistema político engendrou na sociedade, é a resolução dos conflitos por via do cansaço. Ou seja, o que nós estamos a assistir, para além de ser um escândalo, é vergonhoso para um país que completou agora 50 anos de independência, um país que tem 24 anos de paz. Estamos a assistir todo esse cenário, toda essa novela completamente desnecessária. Repare, a minha grande questão não está muito do ponto de vista técnico ou jurídico. A minha questão é do ponto de vista político. Nós já dissemos aqui, e eu tenho aqui no meu telemóvel o despacho. O despacho foi proferido no dia 22 de março de 2022, Horácio. Estamos a falar em 4 anos. Por que só nós agora? Estamos diante de um escândalo. Mas eu aqui uma questão que coloco, já estamos na fase das réplicas, cada um tem 1 minuto, 1 minuto e meio para aproveitarmos o tempo. Mas não será a altura também do país começar a pensar em investigar os procuradores e os juízes? Porque me parece que os juízes fazem tudo, e aqui o Dr. Cangundo disse há bem pouco tempo em que os factos em si só acabam por espelhar que alguma coisa estranha está a acontecer, houve orientações políticas, e isso também é crime. Havendo esse crime, vamos lá, entre aspas, um crime público, por que os procuradores e os juízes não são investigados quando estão diante dessas situações em que estão a cumprir orientações políticas que contrariam a lei? Horácio, é assim, a tua pergunta é pertinente, mas... Por acaso ainda não terminei, mas pronto. Não, pode terminar, pode avançar, avança, já começaste, avança. Réplica 1 minuto e meio, por favor, controlem o tempo. Terminar o coisa. Sim, mas é o... Sim.
fez muito tempo. Então, eu acho que o meu relógio preciso acertar um bocadinho. Só na vez do cabeça que o relógio do senhor funcionar. Vamos controlar 1 minuto e meio, por favor, controle para ser justo com todos. Essa justiça assim já começa a desequilibrar, tal como o Congresso do Não, MPLA. eu penso que o diretor deveria fazer concluir o raciocínio dele para depois sim, fazermos uma ronda. Do tempo é melhor. Sim, sim. Então, doutor, por favor, doutor Cabaça, pode concluir, e claro que tem esse 1 minuto e meio de réplica, vamos ser respeitador do tempo, porque o tempo é um bem não renovável aqui nesse programa, aliás, na vida. Sim, continuando. Há uma outra discussão de que ninguém pode ou deve ser julgado 2 vezes, ou mais de uma vez pelos mesmos factos, né? Isso com consagração nos termos do número 5 do artigo 65 da Constituição da República de Angola. Esse é também o meu entendimento, porque aí a Constituição não estabelece se o julgamento é com trânsito em julgado ou não. A Constituição não estabelece isso, e penso eu que seja também entendimento de muitos juristas. No fundo, o que nós estamos a assistir aqui, do ponto de vista do direito penal, é uma acrobacia, né? É uma tremenda brincadeira. Isso. Mas aqui, esta manobra não constitui uma violação à própria lei, não é crime, doutor Cabaça? Constitui uma violação gravíssima, mas Higino Carneiro, querendo, pode apresentar aos seus advogados, que são competentes, diga-se aqui de passagem, são pessoas muito competentes enquanto profissionais. Mas depois, é aquilo que nós dissemos, enquanto o Poder Judicial continuar no cafrique do poder político, vai acontecer isso. Repara, Moçambique tem tribunal administrativo. Ainda ao longo da noite fui acompanhando alguns vídeos do processo das dívidas não declaradas. As famosas dívidas ocultas. Das dívidas ocultas. E fui acompanhando tanto aquela discussão bonita, né, de lá daquele processo, e depois já tive a acompanhar um outro processo que está a ocorrer sobre as portagens em Moçambique, em que o cidadão deram entrada de uma ação junto do Tribunal Administrativo. Nós aqui removemos o Tribunal Administrativo para não possibilitar com que o cidadão demanda contra o Estado. Nisso podemos adiantar também o caso do Muxanga, um ex-deputado da RAMO. Exatamente. Vemos como é que a rapidez como são respondidos os processos. Nisso Moçambique está muito em frente em relação a Angola. O que estamos a dizer é, quando há interesse tanto do poder político, os processos são céleres. Repara que a Ordem dos Advogados chegou a realizar a tentativa da realização de uma atividade. Em pouco menos de 24 horas houve uma providência que inibiu claramente tanto a realização daquele ato. No fundo, o que estamos a dizer não é bonito e fica muito feio, porque nós estamos a falar de Higino Carneiro, que é um militante que vive o MPLA. Higino Carneiro, conforme diz o Dr. Sérgio Raimundo, é um MPLA de gema e não de ocasião. Então, Higino Carneiro tem tido esse tratamento. E nós? Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,